Um grande shalom a todos, eu sou o pastor César Augusto e aqui respondo uma pergunta de alguém que por confiança me questiona. Pastor, nós devemos guardar o sábado? E eu gostaria de falar com toda a sinceridade do meu coração. Nós devemos guardar o sábado, mas guardar o verdadeiro sábado. A gente não está dizendo que o sábado semanal seja falso, mas ele não é a complementação, a totalidade daquilo que nós devemos guardar. Por exemplo, Jesus disse assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o verdadeiro maná que desceu do céu. Veja, ele não estava dizendo que o maná que os pais comeram era falso, mas o verdadeiro maná era ele, aquele era apenas uma figura. É isso que eu estou querendo me referir quando eu disse sobre o sábado semanal. Ele é na Bíblia apenas uma sombra. Como é uma sombra? Você só pode ter a sombra da sua mão se você tiver mão. Se você não tem mão, então você não tem sombra. O apóstolo São Paulo faz esta afirmação de que ninguém vos julgue pelo comer ou beber ou pelas luas novas ou sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então, Paulo já está dizendo que o sábado dado aos judeus para guardarem no Velho Testamento era apenas uma sombra. Por que era uma sombra? Porque a palavra sábado quer dizer descanso. Ele era um descanso temporário até que o verdadeiro descanso fosse dado para o povo, que é um descanso eterno, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o povo do Antigo Testamento guardava o sábado, eles estavam apenas guardando uma lei, esperando no verdadeiro descanso, que era Cristo. Foi por esta razão que Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 4, disse que se Josué deu um dia de descanso para o povo, mas Josué anunciou um outro dia, resta ainda um dia de descanso. Estava dizendo de Cristo, que era o eterno. Então nós entendemos que os judeus lá no Antigo Testamento, por rejeitarem a Cristo como a providência de Deus, preferiram ficar com a sombra ao invés de aceitar o real. Ficaram com os cordeiros ao invés de aceitar Cristo, o Cordeiro de Deus. Ficaram com o descanso de 24 horas e não aceitaram o descanso eterno. A pergunta é: devemos guardar o sábado? Óbvio, porque guardar o sábado para nós hoje é manter a palavra de Cristo 100%. Então isto é guardar o sábado. Por quê? Porque Cristo é a palavra, e o que nos dá direito ao descanso eterno é se nós guardarmos e permanecermos na palavra de Deus como nos foi ensinada. Eu quero lembrar que a igreja primitiva que nasceu em Pentecostes, a igreja neotestamentária, jamais guardou um dia. Paulo chega a dizer, uns fazem diferença entre dias e dias, não é? Entre luas novas, mas nós não fazemos tal coisa. Nós acreditamos em Cristo, nós temos o descanso eterno. Isto é o que nós precisamos de guardar. É 100% da palavra, não é um grupo de religioso que diz que guarda o sábado e as mulheres cortam o cabelo, veste short, anda de qualquer maneira, tem namoros sujos e no domingo vão para as praias, para os clubes. O que adiantou guardar um dia e a vida está provando que eles nunca tiveram um descanso em Cristo? Então, aquele que entra em Cristo, ele cessa de suas obras como Deus das suas, ou seja, a carne e as suas obras são paralisadas e você entra no Espírito e já começa a viver aqui o descanso eterno que Jesus proferiu, dizendo:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o verdadeiro sábado, encontrareis descanso para as vossas almas. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e Deus te abençoe.